Vamos ouvir agora mais um pedacinho do Maná dos Céus com o tema Mordomia Cristã. Uma mensagem narrada pelo presbítero Gregório diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, da qual, amado, estamos tratando acerca do ministério pastoral. Dentro do ministério pastoral, nós estamos procurando falar sobre mordomia cristã. Um dia eu falo sobre mordomia cristã, outro dia sobre o ministério pastoral. E assim vamos crescendo no entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero apresentar a vocês, dentro da mordomia cristã, o Espírito Santo, ou seja, Deus, o Espírito Santo. Ele é Deus, presbítero? Sim. O Deus Espírito Santo desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. O Espírito Santo inspirou os autores das Escrituras. Ele encheu de poder a vida de Cristo. O Espírito Santo atrai e convence os seres humanos e os que se mostram sensíveis à voz do Espírito Santo são renovados e transformados por Ele, voltando a ter a imagem de Deus, voltando a ser a imagem e a semelhança de Deus. Antes de falarmos muito sobre este assunto, vamos tentar compreender a participação do Espírito Santo desde o início da criação, amados. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui mostra o Deus Criador, que no princípio criou os céus e a terra. Mas o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mesmo havendo trevas, a terra sendo sem forma e vazia, desde o princípio da criação, mesmo havendo trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava atuando na origem de todas as coisas. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, está escrito assim: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está em minha língua. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade, amados, de anunciarmos as boas novas de Deus. Então o Espírito Santo participou da criação desde o princípio, mas o Espírito Santo, ele fala por meio do pregador que anuncia as boas novas da salvação. Quem quer ter a comunhão de Deus não pode perder a presença do Espírito Santo de Deus. Quando pecamos, cometemos pecado, amados, o Espírito Santo de Deus pode se afastar de nós. E quando o Espírito Santo de Deus se afasta de nós, nós perdemos o contato com Deus, que é Espírito. Livro de Salmo 51, versículo 11, mostra-nos a oração de Davi pedindo que Deus preservasse em sua vida a presença do Espírito Santo. Ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi havia pecado contra Deus
E ao pecar contra Deus, ele sentiu que ele estava alienado de Deus, porque ele não sentiu mais a presença do Espírito de Deus. Então ele ora a Deus pedindo que Deus preserve a sua presença por meio do Espírito Santo em sua vida. Isaías 61, verso 1 diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Aqui fala sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os constritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus veio a este mundo, amado, para ser porta-voz de anunciar as boas novas, de proclamar a salvação, para restaurar pessoas que estavam constritas, com o coração quebrantado, a libertar aqueles que estavam cativos por Satanás, a destruir as cadeias que mantinha preso as almas que necessitavam de salvação. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, o Senhor Jesus, ele foi gerado, amados, mediante a presença do Espírito Santo no ventre de Maria. A Bíblia diz que o anjo disse para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, amados, o Espírito Santo participa da criação, ele participa da inspiração divina e ele participa também do nascimento do Filho de Deus. E esse Espírito Santo esteve atuando durante toda a vida de Jesus em sua vida. E depois passa a atuar em nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus promete a cada um de nós de recebermos a presença do Espírito Santo. Ele diz: se me amardes e guardeis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O outro ajudador que Jesus se refere aqui é o Espírito Santo. Ele diz: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfã, voltarei para vós. Então o Espírito Santo, amado, Jesus já rogou ao Pai, ele já orou ao Pai, para que o Espírito Santo fosse nos enviado para ser o nosso ajudador, para que ele ficasse para sempre conosco, enquanto a igreja de Cristo aqui na terra tiver a presença do Espírito Santo atuando no seio da igreja. Nada de mal pode acontecer com os servos de Deus. Esse Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não vê nem conhece esse Espírito. Mas se nós somos realmente servos de Jesus, se nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, então nós poderemos conhecer a Ele, porque Ele passará a habitar dentro de nós, Ele passará a atuar dentro de cada um de nós, porque Ele não nos deixará órfão. Ele será o representante legal de Cristo em nossa vida. O Senhor Jesus disse no livro de João 14, versículo 15 em diante: se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele
habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o outro ajudador, que está para nos guardar, se nós amarmos a Cristo e seguirmos o seu mandamento, e qual é o mandamento de Cristo? É amar um ao outro sobre todas as coisas. Livro de João, capítulo 16, versículo 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então o Espírito Santo só foi possível vir porque Cristo voltou para a glória. Enquanto Cristo estava aqui na terra, não havia necessidade de que nós estivéssemos revestidos com a presença do Espírito de Deus. Mas antes de ir para a glória, Jesus orou ao Pai pedindo que o Pai concedesse o Espírito Santo para todos aqueles que o amavam e o entregavam sua vida para Ele. E esse Espírito da verdade, ele nos convence de que somos pecadores. Muitas pessoas não creem nisso. Ele nos convence da justiça porque Jesus foi para o Pai. Ele nos convence do juízo porque o Deus deste presente século, ele já é julgado por Deus. Então nós, amados, pertencemos a Deus por meio do Espírito de Deus. Mas o que isso tem a ver com a mordomia cristã, presbítero? Calma, irmãos. Eu estou entrando pouco a pouco. Primeiro mostro a vocês as palavras como sendo o único guia fundamental para nossas vidas. Depois apresentei-vos a Trindade. Apresentei-vos o Deus Trino, atuando no Pai, no Filho e no Espírito. Depois eu vos falei sobre o Filho amado e hoje eu estou falando sobre o Espírito Santo. Para que depois possamos compreender o que é uma mordomia cristã. Qual é o motivo do Espírito Santo habitar em nós? É para que nós venhamos glorificar a Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele irá glorificar a Deus, porque recebeu da parte de Deus o Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo passará a anunciar a palavra de Deus, porque esse é a missão de todos que se tornam filho de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, traz-nos, aliás, do versículo 7 em diante, traz-nos acerca dos dons espirituais que é dado mediante a presença do Espírito Santo em nossa vida. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para um proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra
do conhecimento ou da ciência, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de milagre, e a outros profecia, e a outros dons de discernir espíritos, e a outros variedade de língua, e a outros interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Não é como eu quero ou como você quer. Não é nós que escolhemos o dom que iremos usar na obra de Deus. É o Espírito Santo que escolhe o dom que Ele quer que você use para o bom andamento da obra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos eleva a termos a comunhão com o nosso Criador. Porque então é concedido a cada um de nós a presença do Espírito Santo, para que nós venhamos efetuar, administrar os dons que nos concedido, sermos então mordomos fiéis de Deus, porque o dom não pertence a mim, não pertence a você. Ele pertence ao Espírito de Deus. Enquanto você tiver a presença do Espírito de Deus em sua vida, tudo que você exercitar mediante o Espírito de Deus irá acontecer. Se você está sendo usado pelo Espírito de Deus para profetizar, a profecia irá acontecer. Se está sendo usado para libertar pessoas que estão enfermos, a enfermidade terá que desaparecer. Mas se um dia você se afastar da presença de Deus, você pode até manifestar algo semelhante aos dons espirituais, mas não será mais o Espírito Santo a te usar. Será um espírito maligno. Então, temos que entender, amados, que nós fomos chamados para ser mordomos de Deus, administrar aquilo que Deus nos concedeu. Se Deus te deu um dom, zele por este dom, porque você não é dono deste dom. O dom pertence ao Espírito de Deus, e é Ele, somente Ele, responde pela manifestação deste dom que Ele te concedeu. Porque Deus, o Pai, Ele não se desliga do Deus Filho nem do Deus Espírito Santo. Quando você está sendo usado pelo Espírito Santo, é porque Deus assim permitiu. Este, amado, é mais uma mensagem do presbítero Gregório falando acerca da mordomia cristã. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.